Pois é, Tiago, para esse ano o valor pago aos professores por determinação aqui do Palácio do Planalto, do governo federal, edição de uma medida provisória, o reajuste vai ser de 5,4%, passando de R$ 4.867 para R$ 5.130. Esse reajuste é válido para a rede pública de todo o país, com jornada de 40 horas semanais. O percentual representa um ganho real de 1,5 ponto percentual acima da inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o INPC, que foi de 3,9% no ano passado. Agora, por se tratar de uma medida provisória, essa medida tem validade imediata, só que ela precisa ainda ser confirmada pelo Congresso Nacional. As remunerações dos professores da educação básica, elas são pagas por prefeituras e estados a partir de recursos do Fundeb, o Fundo Nacional da Educação, e ainda com complementações da própria União. Mesmo assim, em nota, a Confederação Nacional dos Municípios manifestou inconformidade com o anúncio da edição dessa medida provisória. De acordo com a Confederação, é inaceitável que, após anos de silêncio diante de reajustes elevados e ilegais, o governo federal se mobilize para editar uma MP sob o argumento de injustiça no cálculo. De acordo com a Confederação, a incoerência fere a lógica da gestão pública responsável e evidencia o que chamou de uso político de um instrumento que deveria ser técnico e estável. Tiago. Justo o salário dos professores e essa polêmica envolvendo toda essa questão. O André Anelli volta em instantes aqui no Jornal Jovem Pan. Deixa eu girar um dos nossos comentaristas, a Dora e o Vilela. Ô Dora, claro, com você o primeiro assunto, a escolha de Jorge Messias, a sucessão no Congresso Nacional. Agora, o André diz que o governo, claro, vai enviar essas informações logo no começo de fevereiro. É algum tipo de negligência do governo ou o governo está jogando também para sentir se há aprovação ou aceitação do parlamento que nós não tivemos no ano passado? Ô, Tiago, você matou a charada aí na segunda hipótese, né? Porque é claro que o governo não é negligente nesse aspecto, faz uma indicação, sabe perfeitamente que é preciso mandar todas essas informações para o Senado, não mandou no ano passado porque estava, segundo as avaliações ali internas, a derrota seria não certa, mas haveria muito risco de uma derrota. Então, atrasando o envio da mensagem também não há possibilidade de se fazer, embora tenha tido um momento em que o Davi Alcolumbre disse, o presidente do Senado, disse que ia fazer de qualquer maneira. Aí foi aconselhado a não fazer isso, porque seria antirregimental, etc. Então, vamos ver agora no começo do ano, porque o Messias, como traz o André Anelli, o Messias continua trabalhando, está conversando com os senadores, está prometendo ser isso que está muito em voga, né, exigência para uma autocontenção no comportamento dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Messias, inclui isso na pauta, prometendo, sim, ter um comportamento mais contido, conforme as exigências aí de um possível novo Código de Conduta, enfim, está trabalhando. Na volta do recesso, era uma prioridade, isso era considerado uma prioridade. Mas, Tiago, com a confusão do Banco Master, é claro que o recesso, que o Congresso, quando voltar do recesso, o assunto que está quicando são as três propostas, sugestões de CPIs na Câmara e no Senado, que já tenha as assinaturas necessárias. Vai ser pressão direto em cima dos presidentes da Câmara e do Senado para ler esses requerimentos e permitir a instalação das CPIs. Daqui a pouco a gente fala mais sobre o Banco Master. Cristiano Vilela, eu quero saber de você o seguinte: seria o mundo ideal que esse novo nome do Supremo já estivesse escolhido para a volta do recesso, né? Porque além de ser um ano eleitoral, é um ano de muito mais trabalho para a corte, que continua na vitrine. Exatamente, Tiago. Até que haja efetivamente a aprovação do nome, vai aí um período, tem que ter aprovação na CCJ, depois em plenário do Senado. Então, após essa indicação, ainda teremos uma certa tramitação, um certo período de tramitação, e depois, efetivamente, até a posse, teremos mais uns dias.
e depois o início da atuação do ministro no Supremo Tribunal Federal, naturalmente será uma atuação num ritmo um pouco lento, é natural, ninguém vai sentar na cadeira e logo no primeiro dia vai começar a despachar e analisar todos os casos que estão pendentes. É algo que, de fato, faz com que uma série de processos acabe demorando bastante. Mas o tempo da política, ele é diferente do tempo do judiciário. E existe realmente um contexto político, um quadro político que justifica essa demora e que, de fato, não é o momento de uma medida atabalhoada. O governo precisou ter ali uma reaproximação, uma certa reacomodação, especialmente com o presidente Alcolumbre, presidente do Senado. Será necessário ainda outras conversas, outros ajustes, enfim. Então, o tempo da política é quem vai dizer o momento mais adequado de se apresentar o nome efetivamente, formalmente, de Jorge Messias.